Dívida pública é uma dívida que o município, ou o estado, ou o governo federal devem para alguém. No caso específico da cidade de São Paulo, a dívida pública, eu vou pegar os dados de 2011, ela era de 65,7 bilhões, o que a Prefeitura de São Paulo devia para vários credores, sendo que o principal credor da Prefeitura é o governo federal, que dessa dívida de 65,7 bilhões, 46,5 bilhões é com o governo federal. E esse é o grande problema da cidade. Tá certo? Essa dívida, ela foi renegociada pelo governo Pitta em 2000. Na ocasião, quando o Pitta renegociou a dívida, ela era de cerca de 11 bilhões e 300 milhões. Isso em 2000. Em 2011, como eu falei, ela passou para 46,5 bilhões. Veja, um aumento de cerca de 35 bilhões, e não é porque a cidade pegou dinheiro para fazer metrô, casa popular, corredores de ônibus. Essa dívida, ela cresceu, esse é o grande problema, só pela forma de correção. A correção dela é baseada no IGPDI, Índice Geral de Preço, Disponibilidade Interna, mas no contrato era o IGPDI mais 6% ao ano. Aí tinha nesse contrato feito no ano 2000, tinha uma cláusula seguinte: se depois de 30 meses a prefeitura não pagasse 20% do principal da dívida, que daria 2 bilhões e meio, a taxa de juros passaria para ser 9% ao ano, retroativa à assinatura do contrato. Bom, a prefeitura não conseguiu pagar, não é porque na ocasião a prefeita Marta Suplicy que ela não quis pagar, porque se ela pagasse esses 2 bilhões e meio, parava a cidade. Então, a correção da dívida passou a ser o IGPDI, que já era, mas em vez de 6%, 9% de juros ao ano. E isso fez com que a dívida explodisse. Como eu falei, aumentou mais de 35 bilhões, sem que a cidade pegasse um tostão, tá certo? Que seria correspondente ao aumento da dívida. Agora veja o seguinte, de 2000 a 2011, a cidade pagou de juros 15 bilhões e meio, tá certo? E com 15 bilhões e meio, só para que nós possamos fazer uma comparação, daria para construir cerca de 62 quilômetros de metrô. Só para lembrar, hoje a cidade tem 75 quilômetros. Faz mais de 40 anos que começou a construir o metrô, a cidade tem 75 quilômetros. Daria para construir, com esse dinheiro que nós pagamos de juros, 62 quilômetros de metrô, milhares, dezenas de milhares de casas populares, creches. Quer dizer, então é um absurdo. Tem mais um detalhe que muitas vezes as pessoas não percebem, que tem uma resolução do Senado Federal que o município pode se endividar até 120% da sua receita corrente líquida, tá certo? Hoje, a cidade de São Paulo, pelo orçamento desse ano, a dívida de São Paulo poderia ser no máximo de uns 45, 50 bilhões. Como ela é mais de 65 bilhões, a cidade está proibida de pegar dinheiro emprestado. Então, por exemplo, hoje a taxa de juros internacional é baixíssima, é negativa praticamente. A gente poderia pegar dinheiro emprestado para fazer metrô, corredor de ônibus, casas populares, então a cidade está proibida. Então esse é um problema gravíssimo, que precisa ser resolvido, porque afinal de contas nós todos pagamos IPTU, ISS, ITBI. Mais um detalhe, a cidade de São Paulo sem dúvida é a cidade que mais paga impostos para o governo federal, imposto de renda, IPI, tá certo? Então veja, isso é um absurdo, porque a cidade deveria estar resolvendo uma série de problemas, em vez de fazer isso nós estamos transferindo dinheiro para o governo federal. Então nós temos que fazer um amplo debate na cidade. Essa dívida precisa ser renegociada, tem que mudar a forma de correção dela. No meu entender, o governo federal teria que investir na cidade grande parte desse dinheiro que nós pagamos de juros, tá certo? Para que nós possamos ser ressarcidos do que nós estamos pagando há mais de uma década. E outra questão que eu acho, por exemplo, nesse ano eleitoral, esse tema foi pouco debatido entre os candidatos. Então é um problema fundamental para a cidade, tá? Eu quero repetir, nós todos pagamos N impostos,
aqui para o município ou para o governo federal, em vez desse dinheiro estar sendo usado para melhorar a nossa qualidade de vida, está sendo usado para pagar juros de uma dívida que é impagável. Eu tenho um dado aqui de um dos assessores da Secretaria de Finanças, segundo ele, essa dívida que foi renegociada em 2000, o prazo para terminar de pagar é em 2030, quer dizer, durante 30 anos. Segundo ele, apesar desse dinheiro todo que nós pagamos, a dívida em 2030 vai ser de 220 bilhões de reais. Quer dizer, é uma dívida impagável. Então esse é um tema essencial para nós, cidadãos paulistanos e todos os brasileiros que moram aqui em São Paulo.